Efeito Joule. Bom, pessoal, no vídeo anterior apresentei a vocês que a corrente elétrica provoca um efeito de aquecimento do condutor quando por ele passa, ou seja, os elétrons fluem, colidem nos átomos, esses átomos vibram, provocando o aumento da temperatura desse corpo. Então o efeito Joule é um dos efeitos provocados pela corrente elétrica nos condutores, pelo qual ela passa. Tá? Então, vou antes de começar aqui dar alguns exemplos. Então, eu lembro que nos vídeos anteriores eu falei com vocês que como o chuveiro consegue aquecer a água que passa por ele através do resistor. O que é o resistor? Material, ou objeto que pega energia elétrica e transforma em calor. Então, o resistor, ao ser atravessado por cargas elétricas, esquenta e ele transmite esse calor para a água. Tá? Então, o chuveiro elétrico é um exemplo de aparelho que utiliza o efeito Joule. Bom, há outros também em nossa residência, tá? Como o ferro de passar roupa, ou seja, como o ferro esquenta. Você precisa ligar o ferro na tomada, ou seja, então naquela chapa onde você passa a roupa, ali no interior existe um resistor que possui a propriedade da resistência elétrica, ou seja, ele aquece quando as cargas passam. Tá? E aí nós temos a sanduicheira, é um exemplo. Vocês, quando colocam o pão de forma lá na sanduicheira e observam aqueles aramezinhos ficando na cor rubra, ou seja, aquilo são resistores. Então eles aquecem devido ao efeito Joule, ou seja, por conta da passagem das cargas, e aí você torra lá o seu pão. No caso, a torradeira, na verdade, sanduicheira também é outra coisa. Enfim, a sanduicheira é a mesma coisa, só que na sanduicheira elétrica você não consegue ver esses resistores, ou seja, eles estão debaixo de uma chapa preta onde você coloca o pão ali. Tá? Então esse exemplo do filamento que eu falei que fica incandescente é o da torradeira, ou seja, torradeira de pão de forma, mas ou seja, outro aparelho que utiliza o efeito Joule, em seu funcionamento. As antigas lâmpadas incandescentes é um outro exemplo, ou seja, você vê o filamento, ou seja, o filamento é um resistor que está transformando energia elétrica em calor e também luz, porque ele brilha. Existem outros aparelhos aí que tenha o uso disso, o secador de cabelo, o secador, só que o secador ele tem um ventilador que sopra o ar quente, na verdade o ventilador empurra o ar passa pelo resistor e ele aquece o ar e o ar sai. O secador de cabelo é um processo parecido com o do chuveiro elétrico, só que a diferença entre eles é que um é líquido e o outro é um gás, tá? No caso o gás é o secador de cabelo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então já adiantei para vocês. Efeito Joule é aquecimento de um resistor quando ele é atravessado pela corrente elétrica. Bom, agora a gente começa aqui a falar sobre a potência transformada pelo resistor. Bom, nas aulas anteriores ou em vídeos anteriores apresentei para vocês o que é a potência. Potência é a transformação de energia a cada instante de tempo. Então é isso que um resistor faz. Ele transforma energia. Que energia que ele transforma? A eletricidade em calor. Por isso que é comum falar potência dissipada, em vez de transformada. Muitos livros gostam de falar de potência dissipada por um resistor, que na verdade é a mesma coisa que potência transformada. Só que é comum o uso de fala em dissipação da energia elétrica em forma de calor. É que na verdade você está transformando a energia elétrica em calor. Tá? E aí nós vamos estudar essas potências transformadas através dessas fórmulas aqui. Tá? Então assim, pessoal, repare que eu nem fiz questão de mostrar cada componente aqui dessa fórmula porque eles já foram apresentados para vocês. Então só reforça aqui, ó, pot quer dizer potência, ou seja, tudo aquilo que é medido em watt. No vídeo anterior mostrei o que é o R, resistência elétrica, ou seja, tudo aquilo que é medido em ohm. E aqui nós temos a intensidade de corrente elétrica, também já foi apresentado, tudo aquilo que é medido em ampere.
Tá? Então aqui a gente tem a primeira fórmula de potência relacionada com a resistência, tá, elétrica do resistor multiplicada pela intensidade de corrente elétrica que passa por esse resistor. Então, combinando aqui, ó, resistência e corrente, nós conseguimos medir a potência que ele dissipa ou transforma. Tá? Então, entendendo a relação de proporção dessa fórmula, o que nós temos aqui? Ó? Que potência é diretamente proporcional à intensidade de corrente. Claro, desde que você mantenha fixo o valor da resistência, ou seja, não mude o valor dessa resistência. Então, quanto maior for a potência, maior será a corrente, né, elevada ao quadrado que passa por ali. Tá? Então, ela sobe na mesma proporção. Então, por isso que eu botei, né, esse textozinho aqui, ó. A potência de um resistor aumenta se a corrente for aumentada. Então, se você aumentar demais a corrente, ele vai dissipar um valor considerável de energia, ou seja, ele vai ter um valor considerável de potência. Tá? Bom, na fórmula de baixo, que também serve para medir a potência dissipada ou transformada por um resistor, o que nós temos aqui? Ó? Potência é igual a DDP ao quadrado, ou seja, voltagem ao quadrado, tá? Dividido por R. Quem é o R? A resistência. Tá? Então você também mede a potência transformada por um resistor a partir da DDP que você submete ele e da sua resistência elétrica. Tá? Bom, então vamos entender a relação de proporção entre essas grandezas aqui. O que essa primeira linha está querendo dizer? Que a potência ela é inversamente proporcional à resistência elétrica, desde que você mantenha fixo a DDP, né? Fixa a DDP. Então, se você diminuir a potência, a resistência ela tem que ser aumentada. Né? Ou, ao contrário, se você quiser pensar assim, ó, se você tem um fio com uma resistência elevada, se você aplicar uma DDP fixa nele, a potência que ele vai dissipar vai ser pouca. Ou seja, por quê? Porque pouca corrente vai circular. Então, meio que volta nessa fórmula aqui. Por que volta? Então, no vídeo anterior eu falei que resistência e corrente elétrica são inversamente proporcionais. Então, só para relembrar, quanto maior for a resistência, maior é a dificuldade de passagem das cargas. Então, menor será o valor da corrente elétrica. Então, se você tem resistências elevadas, é natural que a potência seja menor, porque pouca corrente vai passar. E lembrando que potência é diretamente proporcional à corrente, tá? Olhando aqui. Então, galera, repare que por mais que essas fórmulas sejam diferentes, as propriedades das grandezas que relaciona, que são envolvidas nessas fórmulas, são relacionadas, tá? Beleza. Aqui embaixo, o que ele diz? Se você mantiver a resistência, ou seja, mantê-la fixa, não alterá-la de forma alguma, a potência ela é diretamente proporcional à DDP. Ou seja, se você aumentar a DDP ao quadrado, a potência também será aumentada. Tá? Então, assim, pessoal, deixa eu só explicar essa relação de aumento. Por quê? Olha só, vamos lá. Se eu aumento 2 vezes, tá? Colocando aqui, tá? Estou supondo, se eu aumentar 2 vezes a minha voltagem, tá? A potência ela vai aumentar 4 vezes. Aí você se pergunta, por que 4 vezes? Porque olha só, 2 elevados ao quadrado, quanto é que é? 4. Tá? Então, se eu triplicasse a minha voltagem aqui, a potência irá aumentar 9 vezes. Tá? Por que 9 vezes? Porque ó, 3 ao quadrado é 9. Então, galera, é assim que funciona. Tá? Repare que com a presença desse expoente, ó, eu tenho que elevá-lo também. Ele tem que ser levado em consideração. Então, para vocês entenderem, ó, vou partir para cá. Se a corrente fosse duplicada, né, aqui ó, a corrente ela é ao quadrado de acordo com essa fórmula aqui, ó, tá? A potência ela tem que ser o que, ó, quadruplicada, tá? Quadruplicada. Então ela segue nessa mesma linha de proporção aqui, tá? Mesma coisa, se eu triplicasse a corrente elétrica, a potência ficaria 9 vezes maior, tá?
segue essa mesma linha de proporção aqui. Essa aqui, ó, que como não tem expoente em R e nem em pot, ó, você pode considerar o seguinte, ó, se eu duplicar a resistência, ou seja, torná-la 2 vezes maior, a potência ela vai ficar 2 vezes menor. Tá? É isso, ó, porque é inversamente proporcional. Então, como não há expoente em R e expoente em pot, ó, fica tete a tete. Ó. Então, se eu triplicasse a resistência, como ficaria a potência? Ficaria 3 vezes, ó, menor. Tá? Então é isso, pessoal. É importante que vocês compreendam essa relação de proporção, porque elas podem servir de atalho em alguns problemas que vocês forem resolver. Tá bom? Então aqui só para reforçar isso e finalizar, a gente tem aqui, ó, a potência de um resistor sobre DDP constante aumenta se sua resistência for diminuída. Ou seja, o que ele quer dizer? Que a potência ela é inversamente proporcional à resistência. Então, se a potência aumentar, a resistência ela tem que ser reduzida, diminuída. Tá bom? Então aqui, pessoal, eu só vou mostrar rapidamente como essas fórmulas, de onde essas fórmulas vieram. Bom, em vídeos anteriores eu apresentei para vocês que a potência pot ela é igual a quê? A intensidade de corrente vezes a DDP, ou a voltagem. Então, pessoal, essa fórmula também se aplica nessas situações agora onde há resistências elétricas. Então, se você pega um resistor com um valor de resistência, tá? Se você souber dele a corrente que passa por ele e a voltagem onde ele é ligado, não te impede de usar essa fórmula. Você pode usá-la normalmente. Não precisa, mas ele deu a resistência, então eu obrigatoriamente tenho que usar essa fórmula ou aquela. Não necessariamente, pessoal, não precisa. Na verdade, vocês nem precisariam utilizar essas fórmulas. Se vocês tivessem aqui debaixo do braço de vocês aquela fórmula de potência e a primeira lei de Ohm, ou seja, ela resolve qualquer problema dessas duas fórmulas, é só você combiná-las. Você pode combinar. Então, de fato, essas duas fórmulas apareceram ou seja, apareceram por conta da combinação dessas duas fórmulas. Tá? Então, aqui na primeira situação, o que eu fiz aqui? Ó? Potência é corrente vezes a DDP, certo? Escrevi aqui, ó, potência é corrente vezes DDP. Ó, DDP pode ser o quê? Ó? DDP é resistência vezes intensidade de corrente. Fiz aqui, ó. Aí peguei corrente vezes corrente, corrente ao quadrado, vezes R. Tá aqui, tá? E aqui, ó, novamente, o que eu fiz? Potência é igual a corrente vezes DDP. Ó, de acordo com a primeira lei de Ohm, corrente pode ser reescrita como isso aqui, ó. Como DDP sobre resistência, ó. Foi aqui, ó. DDP sobre resistência, ó, DDP sobre resistência. Troquei no lugar do I. Aí fica, ó, DDP vezes DDP, DDP ao quadrado, sobre R. Tá, pessoal? Então, não necessariamente vocês tenham que usar essas duas fórmulas. Vocês podem combinar essas duas e partirem para o abraço. Tá bom?